Quer aprender a desenhar personagens de mangás, animes, comics, desenhos animados? Qualquer que seja o estilo que você busca, eu te garanto que as técnicas empregadas para esboçar esses personagens são precisamente as mesmas. São técnicas que nos ajudam a posicionar diferentes partes do desenho antes de realizar qualquer tipo de acabamento. Olá, sou o Diego Silveira, sou professor de desenho desde o comecinho do século XXI. Há mais de 20 anos eu ministro aulas sobre desenho e hoje eu tenho uma pergunta para te fazer que é quase íntima. Fala aqui para mim, nem que seja cochichando no pé do ouvido. Você por acaso sabe como desenhar um bonequinho de palitinho? Aquele que as crianças desenham? Sabe? Fala aqui pra mim e responde. Pode falar, sem vergonha alguma. Você sabe como desenhar um bonequinho de palitinho? Sabe? Ah, sabe? Então deixa eu te falar uma coisa. Então você sabe como desenhar a figura humana. E eu vou te provar. Para desenhar um personagem como Homem-Aranha ou qualquer outro, você deve simplificar a figura. E qual simplificação maior que aquela proposta pelo famoso bonequinho de palitinho? Haverá alguma? São raras as formas de esboço que conseguem ser mais simples que a do famoso bonequinho de palitinho. Mas o que seria o bonequinho de palitinho? O bonequinho de palitinho é uma forma de esboço praticada pelas crianças desde o jardim de infância. As crianças desenham a figura humana com base em uma elipse, um longo traço para a coluna, dois traços para os braços e dois outros traços para as pernas, ou seja, elas têm 5 eixos para representar o tronco e os membros, o corpo, e uma elipse ou um círculo para representar a cabeça. Evidentemente, para desenhar o Homem-Aranha, nós vamos precisar recorrer a um esboço um pouquinho mais elaborado, isto é, se desejamos dotar o personagem de medidas críveis, de proporções mais próximas do que seria o real. Porém, um esboço do que utilizamos para desenhar esse Homem-Aranha e em outros personagens como o Aranha é muito semelhante a este que eu mostrei há pouco. O bonequinho de palitinho que utilizamos para desenhar o Homem-Aranha, ele é composto por uma elipse, como aquela utilizada pelo bonequinho de palitinho das crianças, por um eixo para representar a coluna, e aí vem o diferencial: um eixo para os ombros, outro para o quadril. E no lugar de um só eixo para um dos braços e um só eixo para o outro braço, nós vamos ter dois eixos para um braço, dois eixos para o outro, dois eixos para uma das pernas, dois eixos para a outra perna. Por fim, podemos ter pequenos segmentos de reta, ou seja, eixos próprios para mãos e pés. E é essa a figura que temos ao final de tudo. Mas com esse bonequinho de palitinho, é possível desenhar qualquer personagem? Eu garanto que sim. Se você deseja avançar, progredir no desenho da figura humana, não convém de maneira alguma subestimar o esboço apoiado em eixos. O esboço apoiado em eixos, em hastes, as mais simples possíveis, é o esboço elementar. É o primeiro esboço que conhecemos, é a primeira forma de esboço que conhecemos e não à toa. Trata-se da simplificação máxima da figura humana. Essa que reduz a figura humana a um conjunto de eixos, a um conjunto de hastes. E o princípio do esboço é simplificar. Então, quanto mais simples ele for, maior o seu potencial. De forma alguma convém a um desenhista experiente que conhece diferentes técnicas, que compreende o valor de cada uma delas. De forma alguma convém a ele subestimar o esboço de eixos, até porque ele é o melhor no que concerne a verificação do esforço. Vamos lá, vamos desenhar o próprio Homem-Aranha com base no esboço de eixos. Então, uma elipse para a cabeça, uma azeitona, uma uva, uma elipse. Vamos desenhar então um eixo para o tronco, seguido de quê? Mais um eixo para a linha dos ombros. Aqui vocês observam o clássico T, sobre o qual eu falei em um vídeo anterior. Um vídeo que será recomendado ao final deste, tá? Assista-o, é um dos sucessos do canal. Pois muito bem, você pode destacar as extremidades dos eixos, aqui ó, com bolinhas que representam pontos de articulação. Aqui nós temos o eixo do quadril. E o que faltam? Os eixos dos braços
do segmento medial e inferior e os eixos das pernas, que podem estar flexionados para dar maior movimentação ao personagem. Logo, logo nós vamos ter mais um vídeo sobre a técnica da articulação, fique ligado. Uma vez que você tem essa estrutura, o que lhe falta? O que lhe falta é acrescentar detalhes. É nesse momento que nós podemos acrescentar formas geométricas simples para reforçar a tridimensionalidade do nosso esboço. Caso você não tenha interesse em utilizar as formas geométricas simples, mas já conheça, já tem uma noção de anatomia, você poderia daqui mesmo partir para a adição de músculos. Você poderia simplesmente conectar esses pontos, esses pontos de articulação, e a partir daqui fazer a adição de músculos. Desde que, é claro, você tenha conhecimento anatômico. Observe que nenhuma forma de esboço, nenhuma técnica de esboço substitui o conhecimento anatômico. É preciso acrescer um saber a outro. É preciso compreender que o esboço serve para posicionar diferentes partes do desenho. E é isso. Ele posiciona, e na medida que posiciona com um traço mais claro, um traço de fácil remoção, ele nos permite fazer todas as correções que são anteriores ao detalhamento. Feitas essas correções, feitas as devidas verificações, as verificações de volume, as verificações de simetria, de proporção, as verificações de escorço, feitas todas essas correções, aí sim nós procedemos com o detalhamento, com o acabamento, com a aplicação de cor. Porém, é importante posicionar e corrigir diferentes porções do desenho, diferentes partes do desenho, umas em relação às outras e também, claro, em relação ao todo. Em outras palavras, não dá para saltar o conhecimento de anatomia. É por isso que nós temos alguns vídeos aqui dedicados a isso, a principiar, a introduzir o conhecimento também de anatomia. Ele é complementar à técnica do esboço, qualquer que seja ela. Desenho de eixos, uso de formas geométricas simples que resultam no manequim, desenho gestual, qualquer que seja a técnica abordada, nós precisamos relacioná-la a quê? Precisamos relacioná-la ao esboço, tá? Olha só, se eu percebo, por exemplo, que no posicionamento do eixo eu não fui feliz, na direção do braço, da perna, que não ficou legal, eu posso, no esboço, me permitir uma correção. Por quê? Porque o desenho está na sua forma mais simples. Ele foi desenhado uma forma, de uma maneira que permite uma correção fácil. Ele foi desenhado com um traço mais leve, ele foi desenhado com um traço mais solto. Então todas as correções são possíveis nesse momento. O esboço serve para isso. Você já consegue enxergar como é que está ficando o nosso aranha? Da mesma forma que eu desenho o aranha aqui, eu poderia desenhar o Superman, eu poderia desenhar o Batman. Claro, mudando sutilmente o volume muscular. O Homem-Aranha é um pouco mais magrinho. O Batman e o Superman são maiores, tá? Eles são maiores e são mais largos. Então, fazendo algumas correções leves de proporção e anatomia, eu posso desenhar tanto o Homem-Aranha, como o Batman, como o Super-Homem. Eu poderia, se quisesse, transformar isso aqui no Goku. O Goku é um pouco menor do que esses personagens, ele tem proporções medidas, algo menores, mas eu poderia fazê-lo. Tudo partindo do quê? Do bonequinho de palitinho. Tá, professor, mas eu vi aqui que o senhor usou muito conhecimento anatômico do que equivale o bonequinho de palitinho. Eu vou reforçar para posicionar diferentes partes do desenho, para dar uma intenção da pose, para verificar escorços, para verificar a perspectiva do desenho. Tudo com muita simplicidade, tá? Essa simplicidade, espero que isso tenha ficado claro, essa simplicidade faz a diferença. Quanto mais simples, melhor. Ó, daqui eu já posso acrescentar os olhos, que são característicos do personagem. As teias eu deixo por último, aqui no caso do aranha. Eu deixo por último, mas eu poderia acrescentar aqui o símbolo, o emblema do personagem, aquela aranha, que difere muito de um autor para outro, né? Cada um desenha de um jeito. Eu gosto de desenhar assim, tá? Eu acho que é bem reconhecível, bem próximo do original, bem próximo do que o Dítico e o Romita Senhor faziam. Eu gosto dessa aranha aqui. Então, eu acho que ela fica reconhecível, fica condizente com o modo como o personagem é desenhado na maioria das vezes. Entendido? Olha como é que tá ficando. Então é isso.
bonequinho de palitinho, se você sabe desenhá-lo, é porque você tem noção de que o corpo humano se divide em cabeça, tronco e membros. Você tem noção de pose, tá? Você tem uma certa noção de equilíbrio. Desde o bonequinho de palitinho, é possível perceber tudo isso no desenho de alguém. O que o bonequinho de palitinho não tem é volume. O que o bonequinho de palitinho não tem são informações anatômicas. São informações que são necessárias, são informações que você deve adicionar ao bonequinho de palitinho à medida em que você avança com seus estudos de desenho. Entendido? Se você apreciou o conhecimento que foi transmitido até aqui, eu sugiro fortemente que você acesse o canal e assista a outros de nossos vídeos. Assistindo a outros de nossos vídeos, adivinha só, eu tenho certeza que você vai se inscrever, vai clicar no sininho e acompanhar o trabalho, mas apenas se você deseja aprender a desenhar. Por que eu tenho essa certeza? Porque assistindo os outros vídeos, você vai ver que o nível de informação é sempre o mesmo, que é um bom nível de informação, que esse nível de informação faz a diferença na vida do desenhista iniciante, tá? Então você vai seguir o trabalho, você vai acompanhar o trabalho para aprender a desenhar. Ah, professor, eu quero conteúdo ainda mais aprofundado, eu quero conteúdo melhor estruturado, melhor organizado. Nesse caso, você considere fazer um curso comigo, tá? Eu ministro o curso à distância, via live. Você pode se informar acerca dele na área de comentários. É para quem está buscando conhecimento mais aprofundado, estruturado, quem está procurando um intensivão, quem quer fazer um intensivão de conteúdo de outro nível de profundidade. Olha só, uma vez que eu fiz o tal esboço anatômico, eu posso avançar com a definição dos músculos, já usando uma lapiseira. Vocês observaram que eu apaguei há pouco o que eu tinha feito? É porque essa é a natureza do esboço. Ela posiciona algumas partes do desenho e na medida que nós avançamos com detalhamento, as primeiras linhas de esboço vão cedendo espaço para as linhas finais. Entendido? Aqui eu vou trabalhando, eu vou definindo detalhes, eu vou acrescentando informações como as teias, né? Informações sobre o traje do personagem. Eu poderia estar acrescentando informações fisionômicas se o personagem não estivesse de máscara. Então eu vou acrescentando mais e mais detalhes progressivamente, sempre me baseando no esboço, nas informações visuais espaciais, transmitidas pelo esboço, alicerçadas pelo esboço. Vou acrescentando informações até o que? Aqui no meu caso, até chegar na etapa da arte final, até chegar na etapa em que eu vou estar acrescentando, definindo contornos com uma caneta e vou estar posteriormente colorindo o personagem. Você gostaria de ver a realização de um trabalho como esse, do bonequinho de palitinho ou do manequim, até o trabalho de cor? Vocês gostariam que eu estivesse colorindo algo aqui? Eu costumo utilizar o Photoshop para colorir, mas eu também poderia estar utilizando aqui uma aquarela simples para mostrar como fica o desenho original quando colorido, né? Com tintas comuns. O que é que vocês acham? Coloquem aí na área de comentários se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo. Grato por me assistir até aqui. Te aguardo em um de meus próximos vídeos. Tudo bem? Até lá!